durante o dia ali na linha E, Zona Norte de Macapá, no sítio ali dos irmãos Jauna e Aldo. Uma bênção, socorro de Deus, né? Tivemos um contratempo desafiador neste final de semana. Nós nos antecipamos, fizemos a contratação do local do retiro ainda no mês de novembro, anunciamos, organizamos, e para nossa surpresa, no dia de pegar a chave, tinha outro evento acontecendo lá, no mesmo período que foi contratado, que nós contratamos. Então, estamos tomando as providências em relação a isso, que são cabíveis, né, legalmente. Logo após esse período de feriado, será tomada essas providências. Já estamos encaminhando isso com a documentação e tudo mais. Mas nós precisávamos de uma solução, né, da noite para o dia, literalmente. E o Senhor nos abençoou, estamos lá, providenciamos ainda ontem, né, as condições necessárias para realizar o nosso retiro. E começamos bem, apesar dos pesares. Nós tivemos ali um dia abençoado, um dia de muita chuva, né? Chuva não parou, começou cedo, foi até o final da tarde, sem parar. Mas foram momentos ali muito abençoadores. Ainda temos mais segunda, terça e quarta de manhã reunidos lá. Vocês estão convidados, irmãos fizeram suas inscrições, estejam por lá. Quem não puder ficar por muito tempo, mas vá lá com a gente, fique um tempo conosco, participe. Tem a programação já no nosso WhatsApp aí, com todo o cronograma das atividades. Participe pelo menos dos cultos, das palestras, vão ser muito boas, de muita edificação. E lá a gente está tendo essa oportunidade também de interagir com outros irmãos das demais igrejas, que está sendo muito edificante. Então, ore por nós também. Se você não puder ir, esteja em oração, sempre lembrando, colocando diante de Deus esse tempo que a gente está ali nesse projeto do Senhor. Amém? O tema da nossa mensagem de hoje é o tema do nosso retiro. Qual a sua essência? Vamos voltar lá naquela tela. Pode deixar congelada aquela tela durante a pregação. Obrigado, Ministério de Comunicação. Qual a tua essência? 1 Pedro 2, 9 e 10. Abra a sua Bíblia no texto da palavra do Senhor. Carta de Pedro, carta geral. A primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Leamos a palavra do nosso Deus. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo de Deus, mas agora são seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Amém? Nós somos povo escolhido, nação santa, somos sacerdotes reais, somos aqueles que fomos chamados por Deus. Nós temos essa mensagem proferida através do apóstolo Pedro. Em sua primeira carta, Pedro, este mesmo Pedro que caminhou com Jesus e os demais discípulos, o Pedro que foi andar sobre as águas com Jesus e afundou, Jesus o socorreu, o mesmo Pedro que negou Jesus e depois Jesus o chama para apacentar suas ovelhas. Este Pedro, ele está escrevendo aos irmãos dispersos, os irmãos que estavam sendo perseguidos por causa do Evangelho. A carta de Pedro é carta aos irmãos que foram dispersos por todos os lugares por causa da perseguição ao cristianismo, aos cristãos, aqueles que seguiam Jesus. Se você for observar na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1, eu vou ler, versículo 1 e 2, diz o seguinte, ele introduz a carta dizendo: eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta ao povo de Deus que vive espalhado nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus o Pai, e pelo Espírito de Deus vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue, que vocês tenham mais e mais a graça e a paz de Deus. Ele escreve aos irmãos que estavam espalhados, que eram o povo de Jerusalém, que era o povo que conheceram Jesus lá naquela região ali de Jerusalém, do Mar da Galileia, daquela área ali, mas que foram expulsos por causa da perseguição, que estavam fugindo da morte, fugindo da tortura.
Irmãos, nós somos o povo de Deus, e o povo de Deus nunca estará confortável neste mundo, por assim dizer, porque o mundo não aceita aquilo que é contrário à sua natureza. O mundo não aceita aquilo que é santo. As trevas não se unem com a luz. Há um incômodo, há um confronto, há uma perseguição, há uma pressão, há uma rejeição, porque aqueles que estão debaixo da influência do príncipe das trevas rejeitam as coisas da luz. Jesus, que é a suma expressão da pureza, da santidade, da própria divindade, ele sendo Deus, o Filho de Deus, faz parte da Trindade, o Filho veio ao mundo, e até ele, que era para que todos aceitassem, todos celebrassem, todos pudessem agradecer o privilégio, não, uma parte sim o recebeu, mas outros o rejeitaram. Uns tinham inveja, outros tinham raiva, outros se incomodavam porque ele trazia à tona os seus erros e não queriam mudar. Outros eram orgulhosos, egoístas, e já tinham constituído um sistema religioso de forma que Jesus não cabia dentro desse sistema deles, e eles tinham raiva de Jesus. Veja bem, quando o mundo se propõe a agir, ele mostra as suas mazelas e vem contra aquilo que é de Deus, contra aquilo que é santo, contra aquilo que é puro. Então, não espere ser aceito sempre, não espere ter a tranquilidade sempre do apoio e da aceitação das pessoas neste mundo. Esse mundo não é o nosso lugar. A palavra de Deus nos mostra que nós estamos aqui como peregrinos, aqui, assim como estes irmãos que foram espalhados. Eles estavam fora da sua terra, fora do seu lugar de conforto, longe das suas famílias, longe do seu ambiente onde eles cresceram, onde eles viveram, eles construíram uma história. Eles tiveram que se deslocar para lugares onde eles não estavam acostumados e onde eles não tinham muitos amigos nem família, mas ainda assim permaneceram fiéis ao Senhor. Esses irmãos viveram nos tempos em que governaram sobre aquela região os conhecidos imperadores e governantes mais duros e impiedosos. Trajano, um deles, o que hoje dá nome a um programa de computador, Nero. Qual é o símbolo do Nero lá no computador? Uma chama de fogo, né? Incendiário. Quantos cristãos foram mortos vivos, queimados, para amedrontar, para ameaçar, para servir de exemplo a outros que aderissem à fé em Jesus, por causa do Evangelho, mas não negaram a Cristo, não se venderam, não se curvaram a Baal, não se renderam ao sistema, ao cosmos, à realidade do seu tempo. Tinham um compromisso com os céus. A pergunta que se faz é: qual a sua essência? Essa pergunta poderia ser feita assim: qual a tua identidade? Poderia ser perguntado assim também: quem é você? Você sabe que muitas pessoas não sabem responder essa pergunta: quem é você? Alguns tentam chegar perto quando respondem assim: eu sou motorista, eu sou balconista, eu sou funcionário público. Isso não é quem é você, isso é o que você faz, essa é a sua ocupação. Alguns tentam dizer: eu sou o cara que diverte os outros, ou eu sou o que sustenta a casa. Isso também não é quem é você. Vai muito mais fundo, vai muito mais no âmago, para nós identificarmos a razão de estarmos aqui, o porquê existimos. Deus nos criou com um propósito, Deus nos colocou nesse mundo com muito amor, Ele pensou em nós em cada detalhe. A Bíblia diz no Salmo 139 que todas as nossas células, as moléculas do nosso corpo, cada pedacinho, cada órgão foi desenhado por Deus ainda no ventre da nossa mãe. Ou melhor, antes que fôssemos gerados no ventre da nossa mãe, Ele já nos chamava pelo nome.
somos escolhidos do Senhor, somos amados do Senhor, e estamos aqui com uma missão, estamos aqui com um propósito de glorificar e exaltar o Senhor. Em Êxodo, Deus revela em sua palavra que Ele havia escolhido um povo para si. Israel foi escolhido por Deus. Êxodo 19, de 3 a 6 diz: e Moisés subiu ao monte para se encontrar com Deus, e do monte o Senhor chamou e disse: diga aos descendentes de Jacó, os israelitas, o seguinte: vocês viram com seus próprios olhos o que eu, Senhor, fiz com os egípcios, e como trouxe vocês para perto de mim, como se fosse sobre as asas de uma águia. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão meu povo. O mundo inteiro é meu, mas vocês serão meu povo escolhido por mim. Vocês são um povo separado somente para mim e me servirão como sacerdotes. Isso é o que você dirá aos israelitas. E ele disse a Moisés: eu vou falar com você numa nuvem escura para que o povo possa ouvir a nossa conversa e para que daqui em diante sempre confie em você. Moisés contou a Deus, o Senhor, que o povo havia respondido. Deus escolheu um povo. Deus escolheu uma nação. Deus escolheu Israel para revelar-se e para, através desse povo, revelar-se ao mundo e a todas as nações. Deus faz suas escolhas. Só que Israel pensava que era uma escolha única. Não, era temporária. E isso fica muito claro quando Deus chamou Abraão, o patriarca. Abraão, Isaac e Jacó, estamos falando aqui, Jacó e Israel, que é a terceira geração do patriarca Abraão, contando de Abraão, né? Primeira geração, segunda Isaac, terceira Jacó. Abraão, quando recebeu o chamado de Deus, em Gênesis 12, Deus disse a ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra, a partir de você. Mas quando nós chegamos no Evangelho, que narra a vinda de Jesus, o cumprimento da promessa, o Salvador, tornando-se homem, nascido de uma virgem, andando sobre a terra, chamando discípulos, ensinando o plano, mostrando que estava se cumprindo ali a plenitude dos tempos. Ele diz o seguinte, João, a respeito de Jesus, o apóstolo: veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornarem geração de Deus, povo de Deus, filhos de Deus. Então, essa nação escolhida, o Israel espiritual, Jesus deixa claro que não se resume agora a Israel, mas a todo aquele que, através do Evangelho, da fé, do arrependimento, da confissão, de uma aliança com Deus, torna-se filho de Deus, povo de Deus, a igreja do Senhor. Então, a resposta para essa pergunta pode ser feita de diversas formas, acertadamente. Qual a sua essência? Eu sou filho de Deus. Qual a sua essência? Eu sou a igreja de Jesus. Qual a sua essência? Eu fui criado para o louvor e a glória do Pai. Qual a sua essência? Eu sou agora, eu partilho agora da eternidade. Eu tenho um destino, há um lugar preparado para mim. Estamos nesse mundo porque o Senhor nos trouxe com uma missão, e Ele também tem um destino para nós. Ele tem preparado um lugar para nós. Ele tem um plano já traçado. O Senhor não nos deixou aqui por acaso. Nós não estamos abandonados, nós não fomos esquecidos, e nós não estamos buscando a Deus com todo o nosso esforço, com armas e recursos humanos, como algumas religiões, no afã de buscar a Deus, a espiritualidade, falham em não seguir o que a Bíblia revela, o que o próprio Deus revela na palavra, tentando alcançar a Deus, tentando fazer coisas boas. Mas nós sempre falhamos em tentar fazer coisas boas pelo nosso próprio esforço, porque nós fazemos mais coisas erradas do que coisas boas, e às vezes a gente, tentando acertar, a gente erra. O próprio apóstolo Paulo fala sobre esse conflito dentro de nós. O mal que eu não quero fazer está sempre diante de mim, e o bem que eu desejo eu não consigo muitas vezes realizar. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte?
Ainda no livro de Gálatas também ele diz que as obras da carne e os frutos do Espírito estão em conflito dentro do nosso coração, quando muitas vezes nós, cedendo à carne, colhemos tempestade e acusação e dor, mas quando semeamos o Espírito, colhemos vida e paz. E há uma luta entre a carne e o Espírito. Portanto, nós não conseguimos agradar a Deus com os nossos próprios esforços, por mais bem intencionados que nós sejamos. Precisamos ter uma aliança com o Senhor, precisamos receber um novo coração, através do arrependimento e da confissão diante de Jesus, e isso é um exercício diário. Por isso Jesus diz: orai sem cessar. Por isso ele diz: buscai nas Escrituras, guardai as minhas palavras. Quem ouve as minhas palavras e as guarda, esse é meu amigo, esse é um comigo, assim como eu sou um com o Pai, e o meu Pai se revela a este. Nós precisamos entender que a nossa essência vai muito além de uma religiosidade, vai muito além de cumprir tarefas. É um relacionamento profundo, é uma convicção que Deus nos dá, que não pode ser demovida por circunstâncias, que não pode ser colocada de lado por outras ofertas que são atraentes ao nosso olhar humano. O próprio Jesus foi tentado. Depois de 40 dias e 40 noites ali no deserto, no início, antes de começar efetivamente seu ministério terreno, Jesus é visitado por Satanás. Você já parou para pensar nisso? Às vezes a gente pensa assim: eu vou fazer um tempo de jejum diante do Senhor, e no último dia do jejum o céu vai se abrir, o anjo vai descer, e um milagre vai acontecer. Eu creio que na maioria das vezes vai ser assim, mas nem sempre. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, e no final do jejum, quem foi visitá-lo? O diabo, para tentá-lo. O diabo foi tentar Jesus no momento em que ele estava mais contrito, mais entregue, mais dependente. Mas aí foi o erro do diabo. Nessas horas o diabo calcula muito mal, ele é meio burro. Foi no momento em que Jesus estava mais preparado do que nunca. Pode vir quente que eu estou fervendo. O diabo usa a própria palavra, o diabo usa a própria Escritura contra Jesus, mas Jesus devolve com a própria palavra. E o que o diabo ofereceu para ele? Se prostrado me adorares, todos esses reinos serão teus. Você acha que isso não era tentação para Jesus, humanamente falando? Porque Jesus estava numa condição totalmente humana, ao mesmo tempo totalmente Deus, mas totalmente humano, abrindo mão de todos os recursos divinos. Jesus abriu mão disso quando veio ao mundo, ele veio como homem. Até porque não valeria o seu sacrifício, tudo aquilo que ele fez, se ele não estivesse na mesma condição que nós. Ele veio justamente para abrir o caminho, para pagar o preço no nosso lugar, para mostrar que é possível, para cumprir aquilo que era para nós cumprirmos. Ele fez por nós. Aquilo foi tentação, sim, para Jesus. Algumas pessoas tentam criar distorções e heresias em cima desse texto, como se aquilo não estivesse tentando. Não seria tentação se não tentasse, gente. Foi tentação. Diga-se de passagem que Jesus sabia muito bem o que ele haveria de passar, toda a perseguição, toda a rejeição, a tortura, a morte, e pior que isso, não é só a questão física. Jesus ia carregar sobre si aquilo que ele mais abominava, era o pecado, e não era só de um nem de dois, era da humanidade inteira. Ele ia experimentar aquilo que ele nunca provou e que jamais ele mereceu, e que ele mais abominava. Ele tinha asco, ele tinha nojo, ele tinha rejeição ao pecado, e ele teria que carregar aquilo sobre si. Ia encurtar o caminho, ia pegar um atalho, porque se fizesse um acordo com Satanás, todos os reinos já estariam submissos a Jesus, sem passar por todo esse processo. Mas Jesus responde o que para Satanás? Somente ao Senhor adorarás, e só a Ele servirás. Ele sabia quem Ele era, Ele sabia porque Ele estava ali, Ele sabia a missão que Ele tinha a cumprir, Ele sabia exatamente o porquê Ele veio e para onde Ele ia. Por que nós não estamos lá fora hoje, junto com as outras pessoas?
Somos melhores que elas? Não. Somos mais bonitos, mais puros, mais inteligentes, mais espirituais? Não. É pela graça e misericórdia do Senhor. Foi porque o Espírito Santo iluminou o nosso coração e nos deu o entendimento espiritual, porque nós éramos cegos, nós éramos pecadores, perdidos, condenados, mas Ele iluminou o nosso entendimento para compreender: ali não é o nosso lugar, nós temos algo melhor. Ele já preparou um lugar mais precioso e lindo, que incomparável, nada substitui, nada se compara. Ele nos revelou quem é o seu Espírito Consolador, que conversa conosco, que toca o nosso coração, que nos revela as coisas espirituais. O Espírito de Deus, que confirma com o nosso espírito quando nos tornamos filhos de Deus. E aí, quando eu sei que eu tenho um pai, que eu tenho uma família, eu não preciso fazer como filho pródigo, achar que os meus amigos são mais importantes, que são falsos amigos, porque eu sei que no final eu vou comer com os porcos. Eu prefiro a casa do meu pai, que não é necessariamente o templo, mas a comunhão com Ele e com meus irmãos, é fazer parte do reino de Deus, da igreja de Jesus, estar afiliado, estar íntimo, estar perto, fazer realmente parte com toda a consciência, convicção, que aqui é o melhor lugar. Nós cantamos isso domingo passado, né? O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Somos o povo escolhido de Deus, não apenas Israel no sentido histórico, no sentido daquela nação judaica, daquela tradição, mas daqueles que agora, o Israel espiritual, fazem parte pela fé, porque entregaram seu coração a Jesus, entregaram sua vida ao Senhor. Ele diz nesse texto que nós lemos agora em Pedro, 1 Pedro 2, 9 e 10, algumas nomenclaturas são usadas, algumas designações são usadas para nos fazer compreender, e é muito importante porque Deus através do apóstolo Pedro, Jesus através do apóstolo Pedro, Deus através do apóstolo Pedro está reafirmando aquilo que ele disse no Velho Testamento, agora no Novo Testamento, na nova aliança, para este povo que antes não fazia parte pela descendência no sentido sanguíneo, pela filiação sanguínea, mas agora pela filiação espiritual. No reino espiritual, vocês são a geração santa, vocês são o povo adquirido, vocês são o sacerdócio real, vocês foram chamados com um propósito. E que propósito é esse? Anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Nós somos chamados para uma viva esperança. Quando ele diz que nós somos povo adquirido, você não está perdido, você não é um Zé Ninguém, você não é um anônimo. Deus te conhece, Deus sabe o teu nome, Deus te deu um dom ou dons, Deus te deu o selo do Espírito Santo que te garante a vida eterna e a certeza de que a morte não é o fim, mas que você estará com o povo de Deus, reunido com a família de Deus na glória para a eternidade, onde não há choro, nem dor, nem ranger de dentes, nem doenças, nem violência. Ali estaremos eternamente em comunhão com o nosso Deus. Somos povo adquirido, somos sacerdócio real. Você sabe o que significa ser sacerdote? A função do sacerdote no passado, no ambiente da adoração, no lugar da casa de Deus, era levar as ofertas do povo a Deus, apresentar o sacrifício do povo a Deus, era conduzir o povo em adoração a Deus, através do louvor, através da oração, através das ofertas de adoração, de contrição, de perdão de pecados. Se ele diz que nós somos sacerdócio real do rei, somos sacerdotes do rei, nós somos chamados para apresentar, levar pessoas a Deus, apresentar a Deus sacrifícios em prol do povo, em prol das pessoas, apresentar vidas diante do Senhor. Nós somos intercessores. É muito triste o texto de Ezequiel que diz que Deus olhou dos céus e procurou na terra alguém que se colocasse na brecha entre ele e o povo. Ele olhou e naquele momento não havia ninguém. Não havia um intercessor. Não tinha um sacerdote para se levantar em prol do povo.
Eu estive falando nessa manhã lá no retiro, dando exemplo daquelas pessoas que dão aqueles testemunhos que já sofreram 10 tiros, já caíram no poço, já foram atropelados por um caminhão, já fizeram isso e aquilo, um escambau, e não morre. E é peça ruim, é vaso duro. E aí lá um dia ele aceita Jesus. Aí você vai perguntar o testemunho dele, a história dele. Era uma mãe que estava orando, era uma avó que apresentava todos os dias aquela pessoa na presença de Deus. Deus teve misericórdia daquela vida. Aos nossos olhos é caso perdido, mas aos olhos de Deus é uma preciosidade. E Deus ouve a oração, porque havia um intercessor, havia um sacerdote, alguém que se colocava na brecha entre aquela vida e Deus. Gente, a oração de um justo pode muito em seus efeitos, diz a palavra do Senhor, através desse mesmo apóstolo Pedro, que estamos lendo sua carta. Prova disso, vamos lembrar a história de Abraão. Deus, quando vai destruir Sodoma e Gomorra, e a gente está mais ou menos já revivendo isso de novo em nossos dias, Ele manda avisar Abraão. Deus diz, eu não poderia fazer isso sem avisar o meu amigo Abraão. Olha que coisa linda. Ele manda os anjos falar com Abraão. Abraão, o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra. Por que ele falou isso? Porque havia um descendente de Abraão, e Deus disse que através da família dele, todas as famílias da terra seriam benditas. Ló, seu sobrinho, estava lá. Abraão então começa a clamar a Deus. Abraão se põe de joelho diante do Senhor, e começa com 50, Senhor, eu sei que Sodoma e Gomorra o negócio está feio lá. Eu sei que a devassidão, a imoralidade, a blasfêmia, a rebeldia é muito grande. Mas se tiverem ali pelo menos uns 50 homens de Deus, famílias, pessoas, homens e mulheres que servem ao Senhor, o Senhor destrói a cidade não? E Deus disse, não Abraão, se tiver 50 não destrua não. Abraão foi fazer as contas, Isaac, a família dele, alguns amigos que tinham ouvido o evangelho não, os ensinos do Pentateuco, a lei. Rapaz, não dá 50 não. Aí Abraão volta a orar de novo, Senhor. Aí vai diminuindo. Resumo da história, Abraão orou insistentemente por várias vezes, diminuiu para 40, para 30, para 20, para 15. A realidade, irmão, é que no final só tinha Ló, e era por um fio de cabelo, porque Ló já estava instalado ali, já estava acomodado, se conformando com aquela situação. Mas a misericórdia de Deus ainda pairava sobre a sua vida. Deus não deixou de destruir Sodoma e Gomorra, mas Ele enviou seus anjos para tirar a família de Ló lá de dentro. A esposa dele ainda ficou para trás, porque desobedeceu a orientação de não olhar para trás, não se apegar com nada, deixa, vira e vem, não olha para trás. Ela ficou. Nós somos chamados como sacerdotes, irmãos, assim como Abraão clamou a Deus, e a oração dele foi ouvida. Ele insistiu diante de Deus. Deus quer que nós sejamos esses insistentes. Deus se agrada quando a gente insiste por outra vida, quando a gente se doa por outra vida, quando a gente se coloca, porque a gente só faz isso quando estamos entendendo o propósito de Jesus em nós e através de nós. Só faz isso quem entendeu o caso, por que Jesus veio ao mundo. Só faz isso quem tem intimidade com Jesus, porque foi exatamente isso que Jesus veio fazer, se colocar entre nós e a condenação, entre nós e a punição, entre nós e o diabo, entre nós e a morte. Porque nós já estávamos condenados, mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele veio e nos substituiu, Ele se colocou no meio e disse, eu pago por vocês, eu faço por vocês. Ele aceitou essa missão. Quantos irão aceitar essa missão? A pergunta é a mesma que foi feita ao profeta Isaías: quem há de ir por nós? A quem enviarei? Nós não podemos ficar hoje aqui com um pensamento errado de que a gente não tem nada a ver com o que está acontecendo aí no carnaval. Eu já me livrei dessa, eles que se virem lá, eu sou do Senhor. Não. Nosso chamado é para mudar essa realidade como sacerdote, é ser sal e luz, é interceder,
é declarar, é profetizar, é aconselhar, é evangelizar, é não se conformar no sentido de anunciar: tem algo melhor, Deus tem um propósito maior. Não é isso que Deus quer para vocês, não é isso que Deus quer para mim. Deus é o melhor caminho, Deus é a solução, só Jesus Cristo salva. Fomos chamados para uma viva esperança. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 diz: louvemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo, por isso o nosso coração está cheio de uma viva esperança. Nós vivemos pela esperança que Jesus nos trouxe. Ele reacendeu a esperança em nossos corações, porque Ele provou que a promessa, por mais que aos nossos olhos tarde, jamais falhará. O anúncio de que o Salvador viria, o Cordeiro que ia tirar o pecado do mundo, foi desde os primeiros tempos, em Gênesis. Ia se levantar a semente da mulher, ia pisar a cabeça da serpente. Séculos se passaram. Veio Noé, veio Abraão, os juízes, sacerdotes, reis, reinos, exílio, volta, Deus reconstrói o povo. Muito tempo demorou até Jesus vir, mas Ele veio. O que foi anunciado se cumpriu. E Jesus veio mostrar que o que Deus disse se cumpre. Sua palavra não cai por terra. E Ele ainda disse: eu voltarei. É isso que nós fazemos, anunciando através da ceia do Senhor, como realizamos domingo passado. O suco de uva, o pão e o vinho simbolizam a morte de Jesus e a certeza que Ele voltará para buscar o seu povo. Nós vivemos pela esperança. O apóstolo Paulo diz no livro de Atos, quando chegou em Atenas, na Grécia, discursou para uma multidão interessada no que ele tinha a dizer. E o apóstolo Paulo, muito sabiamente, pois era um homem preparado tanto espiritualmente quanto também na ciência da época, utilizou a literatura, a filosofia, os pensadores da época. Ali estava muito forte naquele momento a filosofia, o entendimento dos estoicos, epicureus. E os epicureus que buscavam prazer, buscavam a vida pelo prazer, aproveitar o momento, tinham a ideia de que tudo é o aqui e agora. Eu lembro quando eu era ainda muito jovem, na escola, os meninos costumavam pichar ou riscar nas carteiras: curta a vida porque a vida é curta. Achavam o máximo essa frase: curta a vida porque a vida é curta. Tipo, carpe diem, aproveite o dia, faça tudo que você tem que fazer. Amanhã a gente não sabe, é agora tudo ou nada. E era essa a ideia dos epicureus. E inclusive era traduzida em uma frase que ele usa dos textos desses sábios, dizendo o seguinte: os sábios de vocês, os pensadores de vocês, em suas poesias dizem: comamos e morramos, porque amanhã morreremos. Isso é a clara expressão de quem não tem esperança, de quem só consegue enxergar o aqui e agora, não consegue ver além do seu nariz. Deus nos chamou para algo maior, está além de nós. Por que nós não nos esbaldamos nos prazeres da carne? Porque nossos olhos foram abertos espiritualmente para entender que isso não vai resolver o nosso problema, isso não vai saciar o nosso coração, isso não vai nos dar alegria perene, isso não vai resolver as nossas mazelas, nossas dores, nossas carências. Pode até por um momento servir de diversão, mas o preço que se paga é muito alto e é para a eternidade. Vale a pena um minuto de loucura por uma eternidade de perdição e sofrimento? Com certeza que não. Mas nós vivemos por uma viva esperança. Ele também nos chamou, diz o apóstolo Pedro, no primeiro capítulo, versículo 14: sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham antes, quando ainda eram ignorantes. Me chama muito a atenção o texto do apóstolo Paulo em Romanos, que diz: se os ímpios já pagam um preço alto
pela sua desobediência, que dirá aqueles que já foram iluminados pela verdade? E a justiça de Deus começa pela casa de Deus e pelos filhos de Deus. Sabe por que crente não pode ficar vacilando, testando? Porque nós não somos mais ignorantes. Nós fomos iluminados pela verdade. Nós temos a luz do Senhor, a verdade do Senhor, na mente, no coração. Lembra daquela musiquinha antiga? O bom cristão tem a Bíblia na mão, tem a Bíblia na mente e no coração. O bom cristão tem a Bíblia na mão, tem a Bíblia na mão, tem a Bíblia na mente, no coração. Guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Eu fico vendo muitas pessoas que dirigem o seu carro pelo acostamento, que ultrapassam na faixa dupla, que atravessam o sinal vermelho, não acontece nada. Nada. O guarda parece que está cego. O radar não pega. Vai tu fazer isso, crente. É na primeira. Opa, para aí. Os caras dirigem 10 anos sem carteira. O dia que tu sai com a carteira vencida, encosta aqui. Tá de brincadeira? É sério, gente. Nós somos luz. Nós somos do Senhor. Mas isso não é um peso. Isso é alegria. Isso é a certeza que nós já estamos na dimensão da graça. Nós já estamos inseridos no reino. Nós já somos dele, amém? Não somos mais daqui. A gente não se encaixa mais aqui. Estamos de passagem. Somos filhos da obediência, não da desobediência. Somos chamados para viver um amor obediente de verdade. No versículo 22 de 1 Pedro 1, ele diz: agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade, e agora que já têm um amor sincero pelos irmãos na fé, amem uns aos outros com todas as forças e com o coração puro, pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo como filhos de um Pai que é imortal e não de pais mortais. Nós somos filhos. E se somos filhos dele, nós somos irmãos. E não é só irmão por uma saudação. Ô irmão, ô irmã, é irmão mesmo. Irmão mesmo, porque infelizmente alguns irmãos de sangue nós não encontraremos, não estaremos juntos na glória. Mas os irmãos em Cristo, é indubitável, estaremos juntos na glória. Todos aqueles que fazem parte da família de Deus tornam-se irmãos. Por isso que Paulo fala com muita tristeza na carta aos Coríntios, que os irmãos ficaram se implicando com o outro, criando problema, levando para a justiça e fofoca, porque a igreja de Coríntios estava numa complicação. Diz: meu Pai, rogo-vos, irmãos, pelo amor de Deus, parem com isso. Vocês são um só corpo, vocês são um só povo, vocês são só uma família. Não envergonhem o evangelho. O mundo está se espelhando em vocês. O vosso Pai ama vocês. Vocês são preciosos. Vocês são amados. Vocês devem ser bênção para o outro. Amem-se. O que Jesus mais repetiu aos discípulos: amai-vos uns aos outros. Assim como o Pai me amou, eu vos amei. Amai-vos uns aos outros. Ele passou um tempão ensinando os discípulos: ama o teu próximo como a ti mesmo, como dizia a lei. Depois que eles começaram a experimentar a demonstração do verdadeiro amor de Jesus, de sentir na pele, de ver a doação de Jesus, o sacrifício de Jesus, o amor de Jesus, a dedicação, a entrega, Jesus mudou o discurso e disse: agora eu vos dou um novo mandamento: amem como eu vos amei. Sem qualquer fingimento, firmados na rocha que é a palavra de Deus, viva e permanente. Fomos chamados, irmãos, para negar a velha vida e abandonar toda maldade. No capítulo 2 de Pedro, que é o texto que nós lemos agora, no versículos 9 e 10, mas eu vou ler o 1 e o 2, diz: portanto, abandonem tudo o que é mal, toda mentira, fingimento, inveja, críticas injustas. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que bebendo dele vocês possam crescer e ser salvos. Essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Deixem tudo que atrapalha a caminhada de vocês. Vocês já perceberam?
Ele está usando aqui o exemplo claro daqueles atletas que corriam, como até hoje existe. Os velocistas, os maratonistas, como é a roupa deles? Calça, moletom, sapato, sola desse tamanho, é isso? O que os corredores usam? Sapato super leve, aerodinâmico, uma camisetinha e um shortinho bem fininho, aquele tecido que mesmo a gente suando, o suor já pinga, já cai, já seca, para não ter nem peso, nenhuma resistência ao ar, para você, como uma flecha, atravessar o vento, que eles vão até chegar lá. Quando nós vemos as demonstrações de sobrevivência, quando se trata, por exemplo, de uma situação de perigo em alto mar, a primeira coisa que eles fazem é joguem as cargas fora, para o navio não afundar. Joguem as cargas fora. Às vezes nós não queremos desapegar das coisas. Foi o que a mulher de Ló fez. Ela estava carregada, ela estava pesada, ela estava contagiada, ela estava apegada a tudo e não queria largar a mão de nada. Ela tinha algo muito melhor para receber: a sua família, o livramento, o amor de Deus, um novo tempo, o cuidado do Senhor. Mas ela não conseguia enxergar, porque ela achava que aquilo era muito precioso, mas aquilo foi o fim dela. Quando você não sabe qual é a sua essência, você se troca por qualquer coisa, você come coisa suja e podre, podendo sentar à mesa e deliciar-se de um banquete. Nós vivemos pela esperança em Jesus e sabemos muito bem o que a gente deve carregar e aquilo que a gente deve deixar e abrir mão. E concluímos, irmãos, enfatizando o porquê estamos aqui. É o que somos, é quem somos, a nossa identidade, e o porquê, o nosso destino, o objetivo, a missão que nos foi dada. Ele diz que nós fomos chamados para quê? Para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele já nos tirou de lá. Não vamos voltar às práticas de quando éramos ignorantes. Não vamos agir da mesma maneira que a gente agia para resolver as coisas, daquele jeito carnal, louco, irresponsável. Agora nós somos do Senhor, estamos na luz, fomos tirados das trevas para a luz. E nós temos uma responsabilidade: anunciar as grandezas dele, anunciar para que os outros que ainda não viram, que ainda não experimentaram, que ainda não conhecem, possam ter acesso e possam também viver essa realidade e reencontrar-se, reconciliar-se com Deus, reencontrar a sua essência em Deus, que foi perdida lá no Éden desde Adão. Tem uma música do grupo 4x1 que diz assim: ao tempo da inocência eu quero voltar, ao tempo da pureza eu quero voltar. Aí eu não lembro do resto. Tem simplicidade com Deus, saudade de ti. Faz muito tempo que eu não ouço essa música, não canto, mas me veio à mente agora. Voltar ao tempo da inocência, voltar ao primeiro amor, voltar lá, como diz Apocalipse: vê onde caíste, volta. Recomeça. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira e querer, não, bora daqui para frente, bora, deixa como está, a gente vai dar um jeito. Não, se você não voltar lá onde caiu, se você não voltar lá e começar direito, com o pé direito, no lugar certo, do jeito certo, você vai só atropelando e acumulando destruição sobre destruição. Um pecado chama outro pecado, um abismo chama outro abismo. Precisamos voltar lá, na raiz, na fonte, no começo de tudo. Como diz aquela outra música, expressando isso que está na palavra: quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Como é que nós estamos vivendo? Estamos refletindo a essência do Senhor? As pessoas conseguem ver em nós uma inspiração para seguir Jesus, ou nós estamos confundindo as pessoas, falando de Deus e agindo de outra forma? Será que nós estamos enganando a nós mesmos, porque nós sabemos das coisas, mas não fazemos as coisas? Porque uma coisa é saber, outra é viver.
E às vezes, porque a gente sabe muito de Bíblia, muito de igreja, muito de Deus, a gente acha que por saber já está bom. Mas se a gente não está fazendo, se a gente não está vivendo, isso não tem efeito nenhum sobre a nossa vida. É mesmo que aquele que não conhece. E é pior, porque conhecemos, mas não vivemos. E o Senhor está nos chamando. Volta, vê onde caíste, começa de novo. Começa de novo. Faz do jeito certo. Nós não precisamos de fórmulas, nós não precisamos de métodos. Talvez sejam úteis e bênção se forem para somar, para melhor realizarmos a obra, mas não é solução quando nós ainda estamos fora do plano perfeito, fora da vontade de Deus. Isso não vai resolver o nosso problema. Precisamos voltar aos pés do Senhor. Isso aconteceu com Pedro. E talvez o próprio Pedro, que nós estamos lendo a sua carta e aprendendo com ele, a sua vida já é um exemplo para nós. E eu encerro aqui. Pedro conviveu com Jesus o tempo todo. Tinha hora que ele acertava, tinha hora que ele errava, tinha hora que ele ia, que era uma beleza, empolgado, depois ele caía, como foi lá no final, a negação, 3 vezes negar Jesus. Jesus encarou Pedro de longe, olhou nos seus olhos. Pedro vai, se esconde, some. A Bíblia diz que os discípulos estavam reunidos depois da morte de Jesus, quando ele foi sepultado, mas Pedro não estava no meio deles. A Bíblia diz que Pedro voltou à velha vida. Inclusive o próprio apóstolo Paulo foi lá conversar com ele. Estava decepcionado, frustrado consigo mesmo, sem forças. Jesus, na sua ressurreição, vai atrás de Pedro, e tem aquela cena épica, quando ele diz: tu me amas, 3 vezes. E Pedro não consegue nem levantar a cabeça, não consegue nem olhar para Jesus, tão envergonhado, tão constrangido, tão desanimado, já tinha jogado a toalha. E Jesus diz: então apacenta as minhas ovelhas, após ele responder que o amava. Talvez você esteja nesse ponto de: eu tentei, eu já fiz daqui, eu já fiz dali, eu já fui líder disso, líder daquilo, eu já estudei, já fui para a sua escola dominical, já estudei tantos livros, já fui para seminário, já fiz teologia, já fui em outras igrejas, já vim para essa, já fui para outra. Eu estou cansado disso, eu não tenho mais nada para oferecer. Eu já errei tanto, eu já pequei aqui, já pequei ali, já decepcionei pessoas, já envergonhei o Evangelho. Mas o Senhor olha para você hoje e diz assim: qual é a tua essência? Você ainda lembra quem você é? Lembra lá do começo, quando eu te chamei? Jesus quer repetir para você o que Ele diz em sua palavra: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É isso que Deus quer dizer para você. Ele quer dizer: você é meu povo escolhido, a minha geração eleita, tu és o meu sacerdócio real. Não perde mais tempo querendo abraçar o mundo com as pernas. Começa de novo na simplicidade. Vem comigo. Lucas entendeu isso, largou a mesa de cobrador de impostos e foi seguir Jesus. Os irmãos Pedro e Tiago também entenderam isso, largaram as redes e foram seguir Jesus para ser pescador de homens. Muita gente que tinha posição, como o próprio apóstolo Paulo, ele era uma figura reconhecida na sua época, ensinado aos pés de Gamaliel. Provavelmente era militar, ocupava um cargo de renome, era um homem com autoridade no sistema desse mundo. Ele largou e foi seguir Jesus, de perseguidor a ser perseguido. Talvez nesse processo você tenha que parar com alguma coisa para começar de novo. Não tenha medo, não seja como a mulher de Ló. Ou talvez você seja como Pedro, que estava ali desanimado, e Jesus disse: vem, bora começar de novo, vai dar certo dessa vez, você vai conseguir, você vai me honrar, eu vou te usar. Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça. Vamos orar nesse momento, vamos falar com Deus.
Qual é a tua essência? Quem é você? Qual a sua missão? Por que você está aqui? Eu creio que muitas respostas o Espírito Santo te deu nessa noite. Mas qual é a resposta que você vai dar para Deus nessa noite? O que é que você vai dizer para Ele? Diga para Ele. Não é para mim, não é para a igreja, é para Deus. O Senhor não te trouxe aqui por acaso. Esse é um tempo que Deus nos livrou do pior. Nós poderíamos estar aí com a galera, mas o Senhor nos teve misericórdia de nós e nos guardou, nos iluminou com o seu Espírito. Mas Ele não quer só proteger a gente, Ele quer usar a gente. Ele não quer que a gente apenas fique ali numa redoma, escondido de tudo e de todos. Ele quer que nós sejamos reflexo da sua glória e possamos desfrutar do seu amor e ver os seus milagres através da nossa vida e transformar outras vidas através de nós. Deus te chamou para uma vida abundante e não uma vida medíocre. Ele não te tirou de todo esse furacão para você ficar ali estacionado como uma pedra, guardado dentro de uma gaveta. Ele te trouxe para que você seja uma luz que fica no alto, iluminando toda a casa. Ele chamou você para ser sal e luz. Ele chamou você para ser bênção e ser abençoado mais e mais. Fale com Deus, responda ao Senhor. Se há algo que você precisa começar de novo, há uma área da sua vida que Deus está dizendo: chega, para de insistir, para de lutar comigo, para de querer me questionar. Muda os planos, começa de novo, decide hoje aonde você vai começar, aonde você vai parar e aonde você vai recomeçar. Decida hoje abrir o coração e dizer: Senhor, faz a tua obra através de mim, eis-me aqui. Eu quero voltar ao primeiro amor, a intimidade contigo. Quero ouvir a tua voz. Eu não quero mais ficar me enganando com coisas que não são a prioridade. Eu não quero preencher as minhas necessidades, minhas carências com outras coisas que não sejam o Senhor e o que vem de ti. Amado Deus, querido Pai, nós estamos diante do Senhor nessa noite, agradecidos por tua palavra e submissos à autoridade dela. Estamos aqui, Senhor, em obediência a ti, sensíveis ao teu Espírito Santo. Mesmo, Senhor, na nossa pequenez e limitação, não entendendo direito muitas vezes, não compreendendo claramente, mas nós só queremos dizer: eis-nos aqui, perdoa-nos, restaura-nos. Senhor, renova em cada coração o brilho da tua glória, a convicção e a certeza de quem somos em ti. Que nós não fiquemos, Senhor, entre dois pensamentos inseguros, duvidosos, titubeando, Senhor. Queremos viver com convicção o nosso chamado, a nossa missão, a nossa identidade em Cristo Jesus. Queremos transmitir com alegria, com amor, com firmeza a mensagem do Evangelho, em atitudes e em palavras. Queremos, Senhor, influenciar outros. Queremos ser pescadores de homens de verdade. Não queremos apenas conhecer a respeito de ti, queremos viver a tua vontade. Não queremos saber apenas a respeito dela, queremos que ela seja viva e notória em nossa vida. Por favor, Senhor, renova a esperança nos corações cansados, renova, Senhor, a alegria nos corações tristes, renova, Senhor, a fé nos corações que estavam, Senhor, abatidos. Em nome de Jesus, Senhor, renova, Senhor, o desfrutar da tua presença, da intimidade contigo, do primeiro amor. Tira de nós, Senhor, todo medo, toda dúvida. Não queremos ser como a mulher de Ló, dividida, Senhor, entre o que temos e o que o Senhor tem para nos dar. Que nós possamos abrir mão de qualquer coisa que nos impede de ir além, de experimentar mais do Senhor, de ser mais usado pelo Senhor,
para que a tua vontade se cumpra em nossas vidas, em nossa igreja, em nossa família. Oramos a Ti, Pai, com fé, com humildade, com esperança, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém.